Graças e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo. É bom ter você aqui para darmos sequência às nossas aulas semanais do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, classe Adultos, com a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E chegamos na penúltima lição desse trimestre, a lição de número 12, que tem a data de 17 de setembro de 2023. Neste dia será comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical, tá, pessoal? O tema da lição é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Eu pergunto, você é igreja? Você é templo? O que caracteriza uma igreja? E principalmente a igreja do nosso Deus vivo, porque ele reina, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, pois a TV EBD está no ar. Pois é, meus irmãos, dando sequência aqui ao nosso estudo, né, desde já, eu agradeço a todos vocês que se inscreveram no canal. Me ajude, pessoal. Estamos neste momento que eu estou gravando o vídeo com 75 apenas, 75 pessoas que assinaram aqui o canal, né? É de graça, não vai te custar nada. Clica aí em se inscrever, compartilha, comenta. Me ajude a expandir esse canal, não para minha glória, mas para a glória de Deus, porque assim você está me ajudando a propagar a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, o texto áureo da revista diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então é um grande mistério a pessoa de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, verso 32. A verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, tá? A gente vai aprofundar essa questão aqui, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Deixa eu falar uma coisa, se você chegar até as bodas do Cordeiro, glória a Deus, porque você é um salvo em Jesus Cristo, porque dessa festa só vai participar os salvos, ok? A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 16, e também Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27, e mais o versículo 32. Tá? Então, o comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, né, nos fornece o seguinte para entendermos, né, o tema da lição. Por exemplo, né, aqui, né, os objetivos da lição é explicar a natureza, tá, pessoal, da igreja do Deus vivo. Por exemplo, a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, o mistério da piedade. Segundo, é enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. Aí nisso a gente vai aprofundar um pouco sobre santificação, pureza, gloriosa e irrepreensível, tá? E terceiro, tá? A gente vai elencar as armas da igreja do Deus vivo, que é o zelo pela verdade e o ensino da verdade, porque, minha gente, tem cada ensino aí que só Jesus na causa, não é assim que diz, né? Vamos lá, então, aqui é a introdução, né, da revista, diz assim: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, né? Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade, né? Porque em muitas igrejas hoje em dia, a igreja está sendo influenciada pelo mundo, ao invés de que a igreja que deveria ser influência, a igreja no bairro, na cidade, no país, né? Mas, enfim, nesta oportunidade vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. O pessoal acha que está um barulhinho, não sei se vai sair no vídeo, se sair peço desculpa, é porque
a minha casa que está em reforma, né? E em frente tem uma galera aí brincando na rua, né? Então por isso a gritaria, tá? Dando sequência aqui, a proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade, tá? Então, o tópico primeiro, a natureza da igreja do Deus vivo. Tá? Então, esse tópico se baseia, pessoal, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 16. Tá? Então, primeiro a gente vai saber o que é a igreja, né? Qual é a definição de igreja, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Hoje, a igreja, ela comporta vários significados, tá? Refere-se frequentemente ao prédio, né? Quando se fala igreja, né? A gente pensa no prédio, o templo, né? Onde os crentes se reúnem. Por exemplo, estamos indo aonde? A igreja, não é assim que as pessoas falam? Então, pode indicar a nossa comunhão local ou denominação. Por exemplo, mini igreja ensina o batismo por imersão, ou um grupo religioso regional ou nacional. Por exemplo, a igreja da Inglaterra, por exemplo, a gente não diz assim. Então a palavra ela é impregnada, tá? Frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente de suas diferenças geográficas e culturais. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? Mas seja como for, pessoal, o significado bíblico de igreja refere-se primeiramente, tá? Não às instituições e culturas, melhor dizendo, culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica, tá? De Cristo e que agora pertence a Ele, tá? Isso é a igreja. Então, ponto 1, a casa do Deus vivo. Então vamos lá, Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, tá? Então a expressão casa de Deus, tá? Foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor, tá? O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o cumprimento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros, tá? Da igreja. Por exemplo, as pessoas que estão ali na igreja, ela constitui a igreja. Todos nós somos templos. O prédio é um local onde a gente se reúne para adorar o Senhor, tá? Então o apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, tá? Família de Deus, tá? Corpo de Cristo, tá? E o templo de Deus, tá? Então a sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, tá? Então por isso que a gente dá essa ênfase, né? O Deus vivo, porque o nosso Deus ele está vivo, ele reina, ele ressuscitou, né? Para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso, né? E os demais, né, são ídolos, estão mortos, né? Tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não tem o olfato, né? Tem ouvidos, mas não escutam, tem pés, mas não andam, tem mão, mas não apalpam, né? Então, fazendo a ilusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser o quê? Pessoal, ou seja, distinto da criação, que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, né? Atuando na história humana. Daniel 4:25 diz: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou seja, o domínio total de tudo é de Deus, sabe? Deus ele está ali no controle de tudo, por mais que você ache que está tudo indo por água abaixo, tudo destruído, mas Deus ele está no comando, tá? Atos 17, versículo 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? Isso significa que Deus não é uma criatura, tá, pessoal? Mas sim o Criador, tá? E ele não reside, né? Ele não reside
em estruturas humanas, tá? Mas na vida de cada pessoa. Tá? Então o Espírito Santo ele habita em mim e em você, né? Se somos verdadeiramente servos de Deus, né? Então Deus se manifesta nos lugares por meio da presença daqueles que o servem e por meio da igreja, tá? Que é a congregação dos salvos e que se reúne em um local específico, né? Pode ser na casa de alguém, né? Mas normalmente se tem ali uma igreja local, se tem a igreja como sede, como templo, né? E ali a gente se reúne e louva e adora ao Senhor. Tá? Ponto 2. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Tá? Então veja só, nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, tá? Ou seja, nós somos defensores da verdade. O ID do Senhor pertence a nós. Nós é que temos essa missão. Por isso que eu estou aqui gravando essas videoaulas, porque isso também é uma forma de que a palavra de Deus vai chegar onde eu não posso ir. Entende? Ou seja, significa que foi instituída como guardião da verdade por Deus revelada. E essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Tá? Então, portanto, é responsabilidade da igreja propagar. Tá, pessoal? Não é só responsabilidade do pastor, dos obreiros, não. Todo mundo que faz parte do corpo de Cristo está inserido e cada um tem a sua parcela de responsabilidade de propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis, tá? E capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Aí eu abro um parênteses aqui, tá, pessoal? Como é que a gente se combate? Como nós podemos combater os falsos mestres e suas heresias? Estudando, como você que está me assistindo está fazendo neste momento, estudando a palavra, tá? E praticando, porque aí quando você é um assíduo leitor da Bíblia, né? O que é o manual do crente, quando vier essas bobagens que são ditas por aí, Brasil afora, mundo afora, né? Aí você já combate com a espada, que é a palavra de Deus, tá? Então, se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, vai ser inoperante, tá? Então é importante ressaltar aqui que a verdade pode ser atacada por aqueles de fora, tá? Por aqueles de fora, mas também pode ser distorcida por aqueles de dentro, né? E isso infelizmente tem ocorrido. Comenta aqui se você conhece algum caso desse tipo aqui. Tá? Não precisa dizer onde, não precisa dizer denominação, só comenta assim, não, pastor, verdade, já vi isso acontecer, e ponto, tá? Então a corrupção não se limita apenas à distorção, mas também à omissão da situação daqueles que vivem culpados diante do tribunal de Deus, tá? E necessitam da salvação. Muitas vezes pouco se menciona sobre o chamado ao arrependimento em nossas pregações. Não é assim? Se prega muito. Olha, hoje são verdadeiros shows que tem nas igrejas. São verdadeiros shows, é espetáculo. Para quê? Querem multidão, querem dízimo, querem oferta, é festa não sei do que, festa daquilo. Eu nunca vi igreja nenhuma se fazer a festa para chamar o povo ao arrependimento. Eu nunca vi, olha, a campanha do arrependimento. Comenta aqui se você já viu isso, porque eu nunca vi, tá? Então, Ezequiel 3, versículo 18 diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O que está dizendo aqui? Ó? Você tem a missão, de pregar, de dizer que precisa de arrependimento, porque senão a questão da eternidade é uma realidade, uma eternidade com Cristo ou sem Cristo, tá? Que é o inferno. Isso é real, pode acontecer. Então, se você não anuncia, Deus vai te responsabilizar por isso. Ok? Dando seguimento aqui,
Rapaz, o barulho deu uma acalmada, mas o barulho aí na rua tá horrível ainda. Dando continuidade, pessoal, eu peço a você de verdade que você se inscreva no canal, me siga, me ajude aí, tá? Uma meta aqui, pronto, vamos fazer uma meta para eu chegar em 100 com este vídeo aqui, pelo menos em 100, tá? Em 75, falta 25 para completar 100 inscritos aqui no canal, tá bom? Ponto 3, o mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, tá? Então, nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade, tá? A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, tá? E a segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Então, na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão mistério da piedade, o evangelho revelado, a fé cristã, né, estabelecida no seguinte evento: Cristo. É só Cristo, gente. Olha, eu sei que tem muitos livros por aí que grandes estudiosos, grandes teólogos escrevem, né, para nos auxiliar. É ótimo, mas nada vai substituir a Bíblia, tá? Então, qualquer livro que você coloque, poxa, esse livro aqui é top, é um outro evangelho. Não, é mentira, porque nada substitui a palavra de Deus, tá? Então, a Bíblia toda é sobre Cristo, tá? Ou seja, o plano de salvação para nós, tá? Então, Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Quem são os gentios? Somos eu e você. Porque, na verdade, Cristo era para os judeus, mas eles rejeitaram, e graças a Deus por isso, né? Porque aí pôde chegar até nós o Evangelho, nós gentios, tá? Então, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Então, por isso, nós que conhecemos, tá? Conhecemos entre aspas, porque eu digo a você que tem aí uma meia dúzia na igreja que está só perturbando e não conhece nada. E não deixa quem conhece propagar o evangelho, faz de tudo para atrapalhar. Não é assim? Então, vamos lá. O tópico 2, pessoal, Cristo e o relacionamento com a igreja. Tá? Então, esse tópico se baseia em Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 27, mais o versículo 32. Tá? O ponto 1, santificação e pureza. A gritaria não para, pessoal. Peço desculpa a vocês, tá? Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, tá? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação, tá? A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, tá? Simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. E até hoje nós necessitamos disso, tá? Nós necessitamos. O problema, sabe qual é o grande problema? É que nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Faça-se uma pesquisa, tá? Uma pesquisa assim, só com os olhares, tá? Você chega no culto, hoje em dia, por exemplo, rola a oração inicial, as oportunidades, os 3 hinos, e oportunidade para o povo, né? E mais louvor. Aí quando é na hora da pregação, sabe o que acontece? Já começa pela banda. Se tem banda na sua igreja aí, né? As pessoas que tocam lá o violão, o teclado, eles saem e vão lá para fora comer pipoca. É assim que acontece, né? E tem a galera do celular, né? Que não sai do WhatsApp, não sai das redes sociais, fica atrapalhando o culto o tempo todo, né? Aí tem a galera que só vive bebendo água, tem a galera que só vive indo ao banheiro
E depois, esse pessoal que não prestou atenção em nada no culto, são os mesmos que vão dizer que o culto foi frio, não foi nada, Deus não operou, foi frio, esse pastor aí é muito frio, sabe? Esse pastor aí não sabe pregar, não teve fogo, o fogo do Espírito não desceu, não é assim que é dito? Pois é, não prestou atenção na palavra, né? Por isso, quando quando é a minha vez assim de pregar ou ensinar, eu peço para as pessoas desligar o celular. A não ser que você esteja esperando um recado, uma mensagem indispensável, eu peço para deixar pelo menos no silencioso, tá? Então veja só. Então, limpeza espiritual, né? Nesse sentido, Cristo orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a gente tem que se santificar usando o quê? A palavra do Senhor, tá? Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se, tá? Do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo, né? O que significa? A santificação, ela é gradativa. Eu costumo dizer, hoje nós somos mais santos do que ontem e amanhã seremos mais santos do que hoje. E quando é que termina isso? Não termina. É progressiva, a gente tem que estar sempre em obras. Nós estamos em obras, a santificação é gradativa. Quando é que termina essa questão aí? Quando nós formos arrebatados com Cristo, porque aí nós vamos receber uma glorificação. O que é essa glorificação final no dia de Cristo? É que nós vamos receber um corpo incorruptível, assim como de Jesus Cristo quando ele ressuscitou. É essa que é a questão aqui, tá? Aí sim vamos receber um novo corpo, tá? Vamos receber vestes brancas, né, para poder irmos para a glória com o Pai, porque essa carne aqui, isso aqui é só pecado, é só que não presta, tá? Então Romanos 6:22 diz: mas agora, libertos do pecado e feitos salvos em Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, pessoal, tá? Ponto 2. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas, infelizmente, nossas igrejas hoje estão metidas em escândalos, fofoca, intriga, dissensão, partidarismo, tá? Tem irmãos que não falam com outros porque um votou no candidato barbudo, outro votou no candidato que faz o sinal de um revólver, e aí não se fala mais na igreja. Irmão, misericórdia, você é livre para você votar em quem você quiser, tá? Vote em quem você quiser, mas você não pode ter essas atitudes, nem fora da igreja, muito menos dentro da igreja, porque você acaba trazendo perturbação para dentro da igreja, tá? Então a Escritura compara a relação de Cristo com a igreja como a do marido e com a esposa. Aqui, pessoal, vou abrir um parênteses, tá? Tem essa comparação, mas não do marido sem vergonha, safado, tá? Não tem, tá? Porque tem pastores aí, por exemplo, que já está no 5º casamento e ninguém fala nada, acha tudo correto. Então, peraí, para um pouco, quer dizer que só, na figura do pastor, por exemplo, quer dizer que é só a mulher que é errada, ele está no 5º casamento? Irmão, misericórdia, pense um pouco, seja observador, tá? Aqui quando compara Cristo com a igreja, dentro como o marido e a esposa, mas é dentro dos padrões bíblicos, tá? Dentro dos padrões corretos, tá? Então assim, a igreja é noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial, tá? Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, né, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia, né, das bordas do Cordeiro. Então, se você chegar nessa festa aí, como eu falei no início, glória a Deus por isso, tá? Porque você é um selado, você é um salvo em Cristo Jesus.
Se você não estiver nessa festa, provavelmente você estará na eternidade sem Cristo, tá? Então, acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas, né, sem a devida veste nupcial. Lembra das vestes que a gente vai receber, de umas vestes brancas, né, alva como a neve, né, no corpo incorruptível? Pois é para participar dessa festa e viver para sempre na glória com Deus, tá? Tópico terceiro, na verdade, as armas da igreja do Deus vivo. Ponto 1, o zelo pela verdade, tá? O zelo pela verdade, eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria muito de ouvir seu comentário. Onde está a sua Bíblia? Será que ela está em bom estado? Ou será que ela está servindo aí de calço para alguma estante, hein? Porque a gente deve zelar pela palavra de Deus, principalmente no nosso coração, tá? Seguindo aqui, enfatizamos que a verdade bíblica ela é absoluta e imutável, tá? Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade, tá? Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. Por isso, os salvos em Cristo são dispenseiros, tá, da mensagem da redenção. Então você tem essa ferramenta na sua mão, meu querido irmão, minha querida irmã, faça uso, tá? Use das oportunidades, tá? Não seja inconveniente, porque eu tenho certeza que você já teve muita oportunidade, tá? Para você dizer apenas Jesus te ama para alguém. E muitas das vezes você é indelicado, porque a própria palavra de Deus vai dizer que há tempo para todas as coisas. E isso até para pegar o evangelho tem hora. Porque tem gente que vive 24 horas, tá, irmão, aqui. Vou abrir um parênteses, sabe que acontece? Tem irmãos que se tornam chatos, porque só fala disso, daquilo, isso é que é do evangelho. Mas eu estou pregando o evangelho. Mas aonde? Onde que você está pregando o evangelho? Tem gente que está perdendo o emprego, aí põe a culpa no diabo. Por quê? Porque no horário que ele deveria estar trabalhando como se fosse para Deus, sabe o que ele está fazendo? Está no celular, está jogando conversa fora, está querendo pregar o evangelho para o patrão, porque isso e aquilo, te converte, porque tu é do diabo, aí o patrão vai, fora, está demitido. A gente precisa ser sábio, a gente precisa usar as oportunidades que nos são dadas, tá? E eu sei, muitos vão comentar aí, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Mas a gente tem que ver o contexto, tá, meus queridos? Tempo e fora de tempo, ou seja, o tempo todo, a minha vida, eu já estou pregando, dando um bom testemunho, tá? Tendo uma vida no altar de Deus, tá? E testemunho não é aquilo que olha, agora eu sou cristão, eu roubava, eu cheirava, não é isso. Tá? Testemunho aqui sabe o que é testemunho, pessoal? Testemunho do cristão, como deveria ser, é assim. Às vezes as pessoas chegam, você não está lá, aí estão falando mal, por exemplo, de mim. Estão falando mal de mim, esse pastor sem vergonha, alguma coisa assim. Vamos supor aqui. Aí alguém diz, não, peraí, não. Pastor Rodrigo, não. Conheço ele, jamais ele faria isso. Tenho certeza que não foi ele. Não. É assim que é testemunho, ou seja, as próprias pessoas do mundo defendem o cristão que tem a sua vida reta diante do altar. Não estou dizendo santo, tá, gente? Santo no sentido de que não faz nada de errado, porque somos pecadores, somos falhos e erramos o tempo todo, né? Eu falo santo no sentido de separado mesmo, tá? Então, dando continuidade aqui. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso de que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual, né? Os 2 servos, os talentos, tá? O servo vigilante, tá? O mordomo infiel e as 10 virgens, tá? Então, todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Tá? Então, esse compromisso ele é o que? Inegociável, pois espera-se que o salvo, né, cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Tá? Então, assim, a igreja deve zelar
pela verdade das Escrituras, tá? Viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade, que é o que eu estou fazendo aqui, compartilhando a lição com você, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja existe para evidenciar, através do poder do Espírito Santo, as obras de Cristo, tá? Qualquer obra realizada pelo cristão deve ter a intenção de destacar Cristo, tá? Por isso que eu digo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês me ajudem, não para eu ficar famoso, conhecido, longe disso, tá? Longe disso mesmo, Deus conhece meu coração, mas sim porque eu amo a palavra, eu amo o ensino, quero compartilhar com todos, que até onde esse vídeo alcançar ele, tá? Então, aqueles que estão comprometidos com a vontade de Deus, não utilizem o mistério que lhes foi confiado para se autopromover, tá? Isso é extremamente perigoso, tá? Lembremos-nos de Nabucodonosor, dá uma lida lá em Daniel, capítulo 4, do versículo 28 ao 37, tá? Dê uma lida nisso aí. Então, apenas aqueles que não compreendem que a única tarefa do mensageiro é transmitir o que foi dado a eles, tendem a buscar promoção pessoal por meio do Evangelho, tá? Nesse contexto, as palavras de João Batista são pertinentes, tá? João, capítulo 3, verso 29 e 30 diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, esse é o foco, gente, tá? A gente deve sim fazer o ID, pregar, evangelizar, fazer o que nos foi ensinado, tá? Claro, dentro dos parâmetros bíblicos, tá? Mas nunca visar reconhecimento, tá? Porque tem gente que, por exemplo, vamos fazer aqui a campanha da caneta ungida que escreve as bênçãos, pipoca. Agora, se disser assim, olha, vamos reunir aqui, tá? Para a gente sair evangelizar, dizer que Jesus ama, entregar um folheto, trazer uma... Não tem, gente. Faça o teste, uma igreja com 100 membros. Se você disser, olha, vamos evangelizar amanhã, é meia dúzia. É meia dúzia. E isso eu estou falando de uma forma geral, tá? Estou falando de uma igreja apenas, não da Assembleia de Deus, que eu sei que a maioria que nos assiste é da Assembleia de Deus. Não estou falando só disso. Todas as igrejas tem acontecido isso. Então a gente tem que ter isso em mente. O Evangelho, a palavra cresça, em que nós continuamos assim, ó, do tamanho de como uma semente de mostarda, né? Ou do tamanho de uma formiguinha, tá? É esse que é o foco. Ponto 2, o ensino da verdade, tá? Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja, tá, pessoal? Ok, Deus constitui, toda autoridade é instituída por Deus, certo? Vamos lá. Então, para a edificação da igreja, veja, para o aperfeiçoamento, por quê? Porque perfeito nunca. A gente está para o aperfeiçoamento, mas não vamos chegar ao estado perfeito. Estado perfeito só quando estivermos na glória com Deus. Ou seja, então tudo é para a edificação da igreja, não a edificação de si próprio, sabe? Não é para ter status, né? Para querer os holofotes, longe disso, tá? Então, portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se, tá, à capacidade de compreender as escrituras, defender a ortodoxia, né, e refutar as heresias, tá? Então, desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo, tá, e sincretismo religioso. E o que tem acontecido, tudo isso tem acontecido, na verdade, em nossas igrejas, tá? Ecumenismo, secretismo religioso, então misericórdia, tá minado. O diabo conseguiu mesmo fazer essa desgraça entrar dentro das nossas igrejas, tá? Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja,
tá? A verdade bíblica, tá? Eu fico maluco de ver, vamos lá, um culto 3 horas, vamos lá, em média. Na igreja que eu congrego é em média 2 horas, tá? Um culto. Aí, em algumas igrejas, o que acontece? São 2 horas, veja bem. Então, 1 hora e meia a maioria é louvor. Aí, quando chega na palavra, 20 minutos. Tudo bem, eu particularmente, em 20 minutos eu consigo pregar, fazer apelo, tudo tranquilamente. Só que quando é no ensino, por exemplo, na escola bíblica, não é verdade? Em média 1 hora. Tá? Só que quando dá 20 minutos já tem gente dormindo, cochilando, com sono, já querendo ir embora, reclamando do horário, sendo que ainda nem deu o horário. Tá? Então é complicado, pessoal. É só mesmo aqueles que amam o ensino da palavra de Deus. Tá? Então, não por acaso, na tese 54, tá? Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando alguém vai pregar, eu conheço pessoas que dizem assim. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, irmão Rodrigo, chamar de irmão Rodrigo, você vai pregar, como é que você faz? Rapaz, olha, eu oro ao Senhor, peço, né, auxílio do Espírito Santo, né? Aí Deus dá o texto, né? A gente verifica também, né, o que a igreja está precisando, né? E a gente pede o texto, a gente estuda o texto e vai separando ali, né? Vai fazendo ali, dividindo, né, tópico, subtópico, anotando aquilo que o entendimento que o Espírito Santo nos concede, tá? Aí ele falou para mim, é assim? Não, comigo é direto, eu chego lá, leio o texto e papai do céu vai me falando, eu vou mandando bala, ainda falou assim ainda. Misericórdia, infelizmente, muitas pessoas são assim mesmo. Eles chegam na igreja, pode prestar atenção, seja observador, chega na igreja, é convidado a se sentar lá no púlpito, né? Se senta lá, aí quando você vê, ele cumprimenta, e depois, quando falta assim, uns 5 minutos para dar aí o microfone, né, para dar o púlpito a ele, para pregar, aí ele olha, dá uma olhada, né, folheia assim a Bíblia, aí escolheu ali na hora, né? Enfim, até acredito que pela misericórdia de Deus para com as pessoas que estão presentes ali e não pelo camarada em si, Deus ele acaba agindo sim, com certeza. Então, ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação, né? Ainda tem isso ainda, o cara lê um texto, por exemplo, em João, e aí quando vê, ele está lá em Apocalipse, Daniel, e não tem nada a ver com o texto que ele leu, né? E fala só da sua vida pessoal, testemunho pessoal, e Bíblia mesmo não tem nada. Ainda mais se for daqueles pregadores mais fervorantes, né? Que grita e que pula e sapateia, pronto. Mas aí o povo, né, que não gosta de ler Bíblia, não gosta de estudar, vai dizer glória a Deus, amém. Olha, o culto foi uma benção, né? Assim, quando na verdade você não recebeu o alimento o alimento espiritual que deveria se alimentar da palavra de Deus. Até porque o que a gente recebe nos cultos é pouco comparado aos outros dias aí da semana que a gente fica sem ter um estudo bíblico, né? Sem assistir um culto, tá? Então vamos lá, não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivalente, ou ao pecado, né, equivale fazer a igreja refém do mundanismo, tá? Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador, tá, pessoal? A conclusão é assim, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta, né? Que verdade? A palavra de Deus. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Não é isso, porque eu ouço muitos por aí, né, dizer que a Bíblia precisa ser reescrita, né? Não precisa nada, tudo que está lá já está selado e carimbado pelo Deus vivo, tá? Então,
Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo 4,16 diz assim, pessoal: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja bem, ele não está dizendo como a ti mesmo e a tua família, não, ele está dizendo como a ti mesmo e aos que te ouvem. Então, ouçam a palavra de Deus, que ela vai fazer transformação na sua vida, vai trazer transformação, renovação, vai escrever. Se você que está me assistindo aí ainda não aceitou a Cristo, aceite. O seu nome vai ser escrito no livro da vida, tá? Você vai ser regenerado, você vai ser justificado, você vai ser um salvo em Cristo. Os problemas vão continuar, não estou aqui para mentir para você. Os problemas vão continuar, mas você tem um Deus que sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, ele pode fazer e desfazer qualquer coisa na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.